iniciando a nossa... Olá a todos e todas, estamos iniciando agora a nossa videogravação a respeito de retomadas de pontos essenciais da disciplina Teorias e Práticas do Ensino e Aprendizagem. Desse modo, eu convido vocês a revisitar conceitos essenciais de duas unidades temáticas: Paradigmas do Conhecimento, Teorias Educacionais e Teorias do Ensino, Objetivos da Educação e Mundo Contemporâneo, bem como o tema Teorias Educacionais Liberais e Progressistas. Desse modo, eu preparei uma apresentação para com que a gente vá retomando que são elementos essenciais para nós prosseguirmos com o conteúdo a respeito que trata da pedagogia histórico-crítica. Essas duas unidades temáticas, elas contemplam a base para a compreensão da pedagogia histórico-crítica e os temas a posteriori. Então, eu gostaria eu indico que vocês retomem as leituras das duas primeiras unidades e tentem compreender qual o sentido da educação, o que é a educação, como podemos fazer a educação, tendo as teorias educacionais como seara, como base desta compreensão. Desse modo, eu vou colocar para vocês aqui. Compartilhando aqui, então. Bom, novamente, né, a nossa disciplina, Teorias e Práticas do Ensino e Aprendizagem, ministrada por mim e pela professora Gisele, e retomando, tentando compreender quais são os paradigmas do conhecimento, as teorias educacionais e as teorias do ensino, quais, na verdade, qual a função social da educação e quais os objetivos da educação em mundo contemporâneo. Eu não sei se vocês recordam, mas essa é uma imagem que eu registrei em Buenos Aires, quando estive no congresso a respeito de arte e mídias contemporâneas em Buenos Aires, e essa imagem chamou muito a atenção, porque justamente na porta do Cinearte, que também ele não está em funcionamento mais, tinha uma pessoa, né, que mora na rua, e isso chamou muito a atenção, porque não era uma imagem incomum de se ver, mas justamente algo que se via pelas ruas de Buenos Aires. E aí, tomando isso como um contexto histórico, cultural, e nesse sentido de tentar compreender o que é a educação, e como diz Saviani, né, a partir das primícias do materialismo histórico dialético, a educação é a base que pode nos levar a compreender as alterações do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Quer dizer, é a alternativa que nós buscamos mediante com a articulação das outras ciências para compreender como podemos transformar a realidade, esta realidade, por exemplo. Desse modo, temos aí a educação. O que é a educação? Nós temos a educação no sentido lato e no sentido estrito de pensar, quer dizer, no sentido mais do geral para o particular. É um processo que leva o sujeito a uma relação de saber com o mundo. Então, eu observo a realidade, eu compreendo a realidade para, a seguir, transformar a realidade por meio desta relação que se constitui com o mundo. Então, ela também, observando a educação, tendo aí, a partir daí, a escola enquanto instituição, enquanto sua institucionalização, ela favorece a forma como o estudante, ele se relaciona com o mundo, com ele mesmo e com a sociedade, com as outras pessoas. Então, o nosso intuito, quando trabalhamos, quando pensamos a educação, é constituir esse estudante a compreender quem é ele, qual é a função que, por meio da educação, ele tem
com este mundo, né? Principalmente observando agora o contexto que nós estamos vivendo. Então, assim, nós nos questionamos qual o tipo de relação com o mundo e qual o saber que a escola propicia a esse estudante. Então, qual o tipo de relação que estabelecemos com o mundo? E compreender que esse saber formal, sistematizado, institucionalizado, de que forma ele pode instrumentalizar mesmo esse estudante a constituir uma transformação da realidade que ele percebe. Assim, nós temos aí os significados da educação, as modalidades de prática educativa e a organização do sistema educacional. A educação ela é compreendida a partir de diversas concepções mesmo. Então, ela é colocada como ou uma concepção mais restrita ou uma concepção mais ampla. A partir do momento que eu entendo que a educação ela vai além dos muros das instituições educativas, eu estou compreendendo as naturezas, a especificidade e as finalidades que a educação contempla. Ou seja, eu compreendo que existe aí inúmeras ações do fenômeno educativo a partir do momento que eu observo os fenômenos que estão aí postos na sociedade. E essa multiplicidade, vamos dizer assim, dos fenômenos educativos, faz com que a educação, enquanto algo amplo e que busca nas demais ciências a sua compreensão, ela apresente naturezas distintas, natureza antropológica, biológica, histórica, pedagógica, podemos aí acrescentar outras, e justamente essas naturezas é que nos permitem compreender a totalidade da educação. A educação não tem como compreendê-la se não for a partir da totalidade. Essa totalidade, ela não é uma totalidade de compreensão do todo, é uma totalidade que vem vamos dizer, não é uma mistura também, né? Uma salada de frutas ali. É uma totalidade que nos coloca a pensar quais as ações antropológicas, qual o entendimento que se tem no campo biológico, pedagógico, econômico, cultural, histórico, que nos permite pensar a educação. E aí, inclusive, nós temos aí, né, o Obuchunier, acredito que é assim, que é a expressão russa que interliga, que realiza uma relação entre aquele que aprende e aquele que ensina, né, que é o que ele coloca como relação interligada. E temos o educatio enquanto criação, enquanto tratamento, enquanto cuidados, ou seja, nós temos a compreensão da educação enquanto um fenômeno multidimensional, plurifacetado. Por isso que compreender essas naturezas e especificidades é importante. E aqui é importante acrescentar a questão do contexto histórico, econômico e social, no que se refere aos contextos educativos distintos que nós temos. Voltando isso à questão da formação, é possível associar as teorias da educação e as tendências pedagógicas, que inclusive é o tema da próxima unidade, que a gente vai estar também revisitando, vamos dizer assim, né? E nesse ponto nós podemos observar as pedagogias enquanto ciência da educação, as distintas, por exemplo, a tradicional, a construtivista, a histórico-cultural, a teoria histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica. E de modo, vamos dizer assim, em linhas gerais, nós temos aí o que é posto pelo professor José Carlos Libani, que ele distingue as pedagogias em pedagogia liberal e em pedagogia progressista, enquanto o professor Demival Saviani, professor Saviani, coloca aí em pedagogias críticas e pedagogias acríticas, né? Ou também ele compreende como pedagogias reacionárias
e pedagogias revolucionárias. Ou seja, como nós estávamos conversando a respeito da etimologia, né, da educação, temos o educare e o educere. Ambos, eles caminham para o que é compreendido para a teoria histórico-cultural, o Bouchenier. Ou seja, a intenção é alcançarmos uma praxis que, como nós conversamos em outros momentos, a praxis, ela é distinta, ela é diferente da prática. A praxis é quando nós conseguimos alcançar, de fato, por meio da prática, uma transformação na realidade. Nós alcançamos um processo de transformação. A prática é quando nós trabalhamos, fizemos algo, mas não alcançou uma ação social. Não foi possível ali uma transformação da realidade. E o que a gente observa diante de tudo isso é o alcance ao educatio, ou seja, as teorias da educação. Se observarmos, inclusive, esse contexto que estamos vivendo agora, o que pode sustentar, o que dá condições para que uma educação de qualidade, de fato, uma educação que tenha uma consistência teórica seja alcançada, são as teorias da educação. Algo que nos remete a pensar nas práticas educativas a partir das dimensões que nós temos da educação. A dimensão formal, não formal e informal. Só relembrando aqui, retornando, o educare, ele remete a um sentido de alimentar, são os cuidados mesmo, ali os cuidados físicos, os cuidados, e relembrando também que nesse ponto aí nós temos a família, né, que acaba realizando esses cuidados, mas num sentido informal. E nós temos o educere, que é quando nós estamos conduzindo para. É um sentido que podemos aí agregar as questões da escola mesmo, né? Bom, e retomando essa questão da dimensão da educação, nós temos aí a não formal, a educação formal, que é a educação sistematizada, é a educação que é planejada, sistêmica, ela tem uma organicidade, ela é pensada a partir de um planejamento nas práticas educativas. A educação não formal também é pensada a partir de um planejamento das práticas educativas, no entanto, ela não carrega aquela carga que, por exemplo, da avaliação, né, um exemplo de educação não formal que podemos tomar agora são os webinários, que estão webinários mesmo que estão acontecendo, as lives, né, elas para acontecerem, elas precisam ter um planejamento, elas precisam ter toda uma organização. No entanto, não é necessária a realização de avaliação. E nós temos a educação informal, que é essa educação que nos coloca diante das memórias, das tradições, que são colocadas e postas para nós. Retomando a ideia de concepções, finalidades, a natureza da educação, nós temos aí as distintas concepções, né? A concepção naturalista, concepção pragmática, espiritualista, culturalista, ambientalista, behaviorista, ou seja, comportamental, e as concepções interacionistas. A concepção naturalista, dita inatista, né, pensa aí que a educação e o ensino devem adaptar-se à natureza da educação. A natureza, aqui na concepção naturalista, ela é completamente conhecível, né? Ela apresenta unidade, ela é explicada pelas leis objetivas, que são decifradas pelo conhecimento científico e seus métodos. Ou seja, né, ela tem um fator biológico que traz essa especificidade, essa concepção naturalista. É como considerar que o ser humano, ele nasce pronto, ele se adapta ao biológico, ele se adapta às questões psicológicas,
Continuando, nós temos a concepção pragmática, que foi desenvolvida mais no final do século XIX. Ela estuda a linguagem no contexto da comunicação. Ela traz ali uma concordância com o empirismo. A verdade é sempre verdade, por meio da experimentação. Por isso que tem aí a concepção bem clássica da pragmática, é a experiência colocada pelo John Dewey, alguns dizem Dewey, outros Dewey, né, e onde a eficácia, ela é apresentada, a eficácia, a utilidade da educação, ela é colocada como critério de verdade. O indivíduo adapta-se ao meio social e não o contrário. Desse modo, se nós formos tentar contextualizar com o que estamos vivendo nesse momento, nós vamos perceber que tem um discurso muito forte de dizer assim, não, principalmente na educação, que agora que a educação deve adaptar-se mesmo, essa é a expressão, ao que estamos vivendo. Quer dizer, o que eles chamam muito de novo normal, de pós-pandemia. Por isso também que existe uma forte aceitação, vamos dizer assim, à educação à distância, por meio desta questão do adaptar-se ao período, aos contextos, vamos dizer, pós-pandêmicos. E aí vem a ideia da concepção espiritualista, que tem aí Cristo, né, como modelo. Essa concepção espiritualista, ela é muito marcada a partir da pedagogia jesuítica, né, do momento que os jesuítas vieram ao Brasil e tentaram ali, né, uma educação mais religiosa mesmo, tendo Ratio Studiorum aí como um plano de desenvolvimento, onde tinha-se a memorização como forma pedagógica principal. E aí, nesse ponto, a educação é um processo onde cada pessoa vai se aperfeiçoando interiormente. Uma das intenções, além do alcance da perfeição, é que o homem, ele se regenere do próprio pecado, do seu pecado, tendo ele se regenere, observando Cristo como modelo. Ou seja, transitando, nós temos aí a concepção culturalista. A concepção culturalista, ela parte da ideia do cultural. A cultura, ela é o mais importante por meio da sua transmissão, por meio dos bens culturais que ela deixa para a educação. E é importante voltar nessa concepção culturalista e estar observando que, segundo Karl Marx, né, de acordo com o materialismo histórico dialético e com o professor Saviani, a base de transformação, a base de ação sobre a realidade no intuito de transformação, ela está posta como principalmente na educação e não na cultura. Segundo eles, a cultura, ela caminha em articulação com a educação e não o contrário. E aí temos aí a concepção ambientalista, né? O ambiente externo a nós influencia o indivíduo para atender a sociedade. Nessa concepção ambientalista, temos aí desdobramentos. Os desdobramentos para a concepção behaviorista, né, também chamada aí de comportamental, onde o homem ele é, vamos dizer, um homem plástico, né? Ele é moldável, ele se desenvolve a partir do ambiente externo que está a ele. Não acredito que vocês já estudaram bem a questão comportamental, e é só, vamos dizer assim, caminhando para o sentido da educação, temos aí desdobramentos também na concepção behaviorista. Levando de forma bem pragmática mesmo para a compreensão, temos aí os elogios ou a punição, como forma de reforçamento das ações nas práticas educativas. E temos, então, a concepção interacionista,
A concepção interacionista observa esse movimento do interno e o externo. Tem aí como elemento central para a educação, tem a mediação. E temos aí como representantes centrais Piaget, Vygotsky, Wallon, né, pronuncia, e fazendo essa relação entre o intrasubjetivo e o intersubjetivo, entre o intrapsíquico e o interpsíquico. É um movimento onde começa de dentro para fora. O que é uníssono entre esses representantes da concepção interacionista, o que eles têm em comum é que a aprendizagem, ela ocorre a partir da interação com o meio, a inter-relação que ocorre entre fatores internos e fatores externos a nós, ao que nos ocorre, ao que está posto na sociedade também. Por fim, temos o que, inclusive, vai nos remeter à questão da pedagogia histórico-crítica e da teoria histórico-cultural, que tem aí as bases, os pressupostos marxistas, os pressupostos do materialismo histórico dialético, que tem o objetivo ímpar de romper com as contradições que existem entre o que é posto para nós, o real, o imediatista, né, o que é visível, o aparente e o ideal. Quer dizer, partimos aí nessa concepção de uma visão caótica do todo, que é essa percepção concreta, essa percepção imediatista, aquilo que vimos, né, que está posto para nós, e tentamos transitar e entender o que é a essência, o que é o pensado, o que está para além do imediatismo, do que é visto, do que é percebido, como colocado por Saviani, da visão caótica do todo. E somente a partir desse movimento, entendendo na concepção histórico-social, é que é possível realizarmos uma ação no sentido de transformação da realidade. Retomando a ideia de o que é a educação, temos aí a educação enquanto instituição, a educação enquanto processo e a educação enquanto produto. A educação enquanto instituição, ela possui uma estrutura organizacional, uma estrutura administrativa, mas não necessariamente significa dizer que ela é institucionalizada. A educação, enquanto ação, enquanto processo, ela remete a uma intencionalidade. Ela tem aí como base a relação objetivo, conteúdo e método. Aqui, nesse ponto, nós relacionamos com a educação formal. A educação produto, ela apresenta resultados das ações educativas. Assim, temos aí como exemplo a educação informal. Essa pode-se observar que existe uma inter-relação entre eles, onde a educação informal, formal e não formal se relacionam. Tem-se alguns exemplos, por exemplo, da educação não formal, a educação não formal aí ocorrendo em organizações políticas, movimentos sociais, organizações profissionais, científicas, culturais. Eu destaco muito a organização dos movimentos sociais aqui na questão da educação não formal, e nesse ponto também os grupos, né, sociais que atuam por meio da mídia, das mídias, da massa propaganda, como colocado aqui pelo professor José Carlos Libânio. A família, a igreja e o trabalho atua muito no sentido da educação informal, principalmente quando a gente também caminha para o campo da cultura, que temos aí as memórias e as tradições que ficam muito fortes, impregnado quando pensamos no nosso cotidiano. Ainda como educação também não formal, retornando, os sindicatos, os partidos,
as formações culturais, as formações educacionais, mas que ocorrem de forma sem nenhuma sistematização. Nesse sentido, quando não há intencionalidade do processo educativo, podemos dizer aí a educação informal. Quando há intencionalidade do processo educativo, aí sim podemos aí remeter à educação formal e não formal. A escola é uma instituição marcadamente formal. Assim, temos a prática pedagógica e o desafio do paradigma emergente. Isso aí, a autora, retomando o nome dela, mas é a autora Marise Ramos, eu creio que traz aí para nós isso. E ela apresenta a ideia do paradigma emergente, né? O que é o paradigma emergente? É aquele que se compreende da união entre uma abordagem progressista com a visão holística. Essa visão holística, nesse sentido, é considerada como uma visão do todo, e com o ensino e a pesquisa. Essa autora, também, ela traz essa ideia de como que ela apresenta uma pesquisa nesse momento sobre como que foi a ideia de experiência com professores universitários quando desenvolvem pesquisação. E aí o que é o paradigma retornando, né? O paradigma emergente que nós temos hoje. O paradigma emergente, ele se situa muito no campo da pós-modernidade. São os neos que acabam acontecendo, né? O neotecnicismo, o anel neoliberal, vamos dizer assim, são aquelas ações que residem muito no campo, como diz o professor Newton Duarte, no campo do aprender a aprender. Temos aí a visão fragmentada, o que retoma, segundo temos nesse paradigma emergente, o que acaba trazendo para nós é uma visão fragmentada do todo. Quer dizer, a mesma partir da ideia do pensamento holístico, não se alcança o todo. Mas quem está no processo de ensino e aprendizagem? Quando nós falamos das tecnologias nesse paradigma emergente, requer de nós um posicionamento paradigmático, um posicionamento que nos diga aí, mas espera aí, qual é a sua concepção teórica de educação? Aí sim, a partir dessa concepção teórica de educação, é que nós vamos ter condições, inclusive, de compreender quais são os paradigmas que estão emergindo para nós nesse momento. Temos aí paradigmas que são considerados conservadores, como tradicional, escola novista e tecnicista. O tradicional temos aí a pedagogia jesuítica, já que retornando, e aí faz aquela relação com a concepção espiritualista. O tradicional, ele fundava, né, ele se colocava muito no campo da memorização, e também naquela questão meio que Gabriela, né, daquela ideia da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e, ou seja, queria dizer que você é responsável pelo seu sucesso, retirar aí do Estado o seu papel, né? E quando o escola novismo surgiu, né, a escola nova surgiu no intuito de fazer realizar uma reforma mesmo na educação. Lourenço Filho diz muito sobre isso, de realizar uma reforma na educação. No entanto, prevaleceram as características nas práticas educativas de memorização, de não compreender os contextos históricos e culturais. Temos aí marcadamente, como paradigma conservador, o tecnicismo. O tecnicismo coloca a centralidade na técnica, no utilitarismo, vamos dizer assim. O que é importante não é a minha concepção constituída, formada, mas o que acaba sendo importante, de fato,
é justamente qual o uso que eu faço da técnica. O tecnicismo é um paradigma conservador muito forte na sociedade que a gente tem hoje. Um dos movimentos que a gente pode fazer de conexão com o atual momento é a forte predominância do uso da tecnologia como redentora, como salvadora dos processos educativos. E isso é o que nós estamos percebendo agora. Está sendo retirado da educação a sua essência principal, que é compreender os contextos, ter em mente qual é a sua função social e colocando-a em segundo, vamos dizer assim, em segundo plano, ao dizer o seguinte: a tecnologia mais avançada que eu utilizo, ela sim faz com que a minha educação seja boa. E não é assim. Essa compreensão, essa distinção é necessária. E já que foi falado, né, a respeito da tecnologia, ela também surge na questão dos paradigmas inovadores. A, a, não é demonizando a tecnologia, eu estudo tecnologia e sou a favor das relações entre educação e tecnologia. Mas no paradigma inovador, surge aí a ideia de, uau, a tecnologia veio e vai salvar a educação nesse momento, durante e pós-pandemia. E, na verdade, o que salva a educação é justamente o processo, as práticas e a compreensão da própria educação, e não a técnica posta pelo tecnicismo. Justamente no intuito de superar essa ideia, e não é só referente à tecnologia, é referente também às metodologias ativas. Se a gente for parar para pensar e tentar compreender as metodologias ativas, nós colocamos aí. O que é a metodologia ativa? Quem é ativo no processo? É o método de ensino ou deve ser o estudante? Quem é ativo nesse processo é o método de ensino ou o docente? E para superar essas teorias reprodutivistas na formação, na produção do conhecimento, surgem aí as abordagens progressistas, a ideia do ensino com pesquisa, muito colocada por Paulo Freire, e a visão sistêmica, da gente compreender de como que a gente pode romper com essa fragmentação do processo educativo. Ou seja, a nova escola pública ou escola comum, ela veio num discurso muito forte, marcado da educação para todos. A ideia é justamente ter uma educação que garanta equidade, qualidade para todos, organizar o trabalho pedagógico a partir daquela abordagem posta, né? A abordagem que emerge, a abordagem progressista, visando organizar o trabalho, organizar as ações de modo a formar para o mundo do trabalho e não necessariamente para o mercado do trabalho que acaba engolindo, vamos dizer assim, as pessoas, de modo que elas se tornam especialistas ou mão de obra, mercadoria. E aí nós temos a escola de pensadores. A escola de trabalhadores especializados é justamente essa, que realiza uma divisão do trabalho, uma divisão social do trabalho, e quando pensamos a escola a partir de uma abordagem progressista, nós temos a intenção de organizar o trabalho, mas pensando na quem é esse sujeito que vai estar inserido num contexto, mas mais voltado para o mundo do trabalho. E aí surgem as teorias liberais, progressistas, e para a gente pensar, a teoria liberal, ela se volta a partir de uma abordagem do Estado mínimo, a presença do Estado mínimo. Ela relaciona diretamente com a ideia do tradicional, né? Ou seja, você é responsável pelo seu próprio sucesso. Ela marca muito a ideia também da privatização. Ela marca muito a ideia de que o estudo necessário é o mínimo garantido,
inclusive o mínimo garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde toda a sua história de criação. E as pedagogias progressistas, as teorias liberais progressistas, ela vem nesse campo de ideias mais revolucionárias, de constituir a educação para todos, de modo com que seja baseada na equidade, né? De qualquer forma, o que marca essas teorias liberais e progressistas é justamente o planejamento da ação educacional. E em todos eles, o planejamento, mesmo que seja um planejamento liberal ou um planejamento progressista, é onde nós temos que perguntar como se organiza o trabalho docente, como se definem os objetivos, como se definem e como se organizam, né, os objetivos, como se articulam os métodos, as formas de organização do ensino com os objetivos e conteúdos. Ou seja, a partir do tema, eu tenho que pensar a partir daquilo que é essencial ensinar, porque nem tudo é essencial para o processo educativo, quais serão os objetivos e quais serão os meios de se ensinar, os métodos de ensino. E aí é onde a gente pergunta, né, mas qual a relação entre as tendências pedagógicas e as práticas de ensino e aprendizagem? Por que precisamos compreender as teorias da educação? Qual é a intenção de relacioná-las com as ações e práticas educativas? Qual é a importância de compreender em qual das abordagens? Primeiro, porque para realizar a ação educativa, esta ação, ela vai depender da prática, da concepção de educação a qual eu tenho. E eu gostaria de destacar aqui algo que eu já falei isso uma vez em um ambiente de formação de professores, e que causou um certo estranhamento. Eu posso partir da abordagem tradicional, da teoria tradicional? Sim. Se é nela que você acredita, sim. Agora, você vai ter que compreender, você vai ter que estudar nessa teoria da educação proposta quais são os pressupostos, qual a natureza, qual a especificidade desta teoria, para assim realizar o planejamento de ensino da sua prática pedagógica de modo que alcance o objetivo que você vai propor. Ou seja, o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar. A partir daí, você imagina que você opta pela abordagem progressista, né, e aí, dentro da abordagem progressista, onde você percebe o sujeito educativo como um todo, mas não como um todo, como se a gente estivesse reunindo ali as partes do corpo dele, ou as partes, levando para o contexto escolar, as partes das disciplinas, né? Não. A intenção é que você compreenda o ser enquanto ontológico, quer dizer, eu só posso compreender o ser se compreender a sociedade, se compreender qual é o contexto que ele está inserido. Nesse ponto, é importante destacar aqui que nós temos as distintas populações. Então, eu posso contextualizar a educação do campo, dizer que ela é a mesma educação que acontece na educação da zona urbana, por exemplo. Podem ter até aproximações, mas elas têm características distintas. Elas têm objetivos que são específicos a cada população. Por isso que essas perguntas se tornam essenciais na organização e no pensar as práticas educativas. E aí, esse foi um pensamento que foi elaborado pelo um quarto ano de um ensino médio integrado do Instituto Federal de Goiás, onde eles foram mesmo colocando ali num quadro quais as ideias que eles tinham de educação. Então, esse não foi um quadro, foi um quadro coletivo, construído coletivamente pelos alunos, onde eles queriam, que educação que eles desejavam na escola, né? O que ensinar, como ensinar, com que recursos ensinar e para quem ensinar. Então, eles começaram a pensar, levando em consideração que é um curso técnico integrado em secretaria escolar. Então, por isso que eles também compreendiam características da educação.
E aí, nesse ponto, tem-se aí, né, o que ensinar. Estudantes colocaram currículos diversos. Eles entendiam como currículos diversos temas, assuntos, conteúdos diversos. Realizar interrelações na sociedade. Então, para eles, a sociedade com a tecnologia estava sendo vista de um ponto de vista de individualização e não de coletividade. Trabalhar mais a questão de moral, juízos de valores, de ética, de respeito, as culturas distintas, as culturas diversas, como foi posto agora anteriormente, né? A educação do campo, a educação na cidade, a educação quilombola, a educação indígena. Para esses estudantes que elaboraram esse quadro, eles compreendem a necessidade de se estudar a história geral. Olha só, a história geral. Então, isso quer dizer, como que eu posso compreender a historicidade, o momento que a gente vive, se eu não compreendo o contexto, a história, de modo geral. Aqui eles estão falando a história no sentido disciplinar mesmo. Compreender as artes, compreender a importância das artes para a construção enquanto sujeito, enquanto ser social. Para eles, como ensinar, como nós poderíamos pensar isso em uma instituição escolar? Primeiro, pensando a realidade dos alunos, compreender a realidade dos alunos, compreender que não somos todos iguais e que não temos realidades iguais. Também para esses alunos, usar o lúdico na sala de aula é importante. Unir eles, lembrando que são palavras deles, né, dos alunos. Unir teoria e prática, praticar a metodologia do ensino humanista, ter diversidade na didática. O que eles queriam dizer sobre diversidade na didática era não centrar em uma aula expositiva. Para quem ensinar, eles disseram, para todos os sujeitos educativos sem exceção. E é importante que, quando perguntado a eles com que recursos ensinar, com recursos tecnológicos e todos os recursos disponíveis. O que eles destacaram quando foram pensar a educação, foi que primeiro ela acontece na escola, que essa escola está inserida numa sociedade da informação atualmente e que ela deve garantir a equidade na educação. E é interessante que eles também destacaram, e eu também destaco, que nós temos aí uma sala de aula, onde tem uma professora com seus alunos, nós temos ali alguém segurando um tablet, e ao lado dele tem um livro, tem alguém que está aí com seu fone de ouvido, assim como eu, que está ouvindo algo, e tem o uso, né, de uma máquina fotográfica. Então, nesse momento aí, nós temos e alguém ali olhando o seu e-mail num aparelho celular, num smartphone, e eles sendo conectados aí pelo que é chamado de sociedade da informação. Bom, ainda rememorando, revisitando, nós temos aí a docência. O que é a docência? É a sua relação com as tendências pedagógicas. Ela está aí, na verdade, ela não está como centro, porque a partir dela se estabelece, sim, inúmeras conexões, inúmeras articulações, mas ela não é centro. Só que ela possui relações com as tendências pedagógicas, ela possui historicidade, ela tem o objetivo, sim, de realizar um processo de ensino e aprendizagem, mas tendo ali a ideia da mediação, aluno, professor, conteúdo. O que é de verdade? O que é, na verdade, o essencial da pedagogia? O essencial da pedagogia é realizar a mediação de modo que possibilite a aprendizagem e a interação do aluno com a matéria, com a aprendizagem, mas também com seus colegas, com a sociedade. E esse ensino, essa mediação, ela só tem condições de fato de acontecer se ela for planejada, se ela tiver intencionalidade. Foi realizada por meio de objetivos, conteúdos, métodos, formas de organização do ensino que permita, de fato, uma relação cognitiva do aluno com o conteúdo.
E quando para essa relação acontecer, nós temos aí o objetivo, conteúdos e métodos. Veja que a gente não pode colocar nenhuma como centro, mas a sua relação. E a partir da sua relação é que nós teremos condições de pensar em qual a metodologia de ensino nós vamos optar para as nossas práticas educativas. Enfim, agora caminhando, né, para a historicidade das tendências pedagógicas, e isso, o intuito é justamente para adiante iniciarmos na pedagogia histórico-crítica. Na década de 70, que foi que realmente começaram a ter pensamentos flutuantes sobre as análises críticas da educação. Houve uma crítica à tendência crítico-social dos conteúdos, que era posta pelo professor José Carlos Libânio, e outras também, inclusive a educação popular, Paulo Freire, entre outras. Essas críticas diziam que a educação ainda estava centrada em pedagogias dominantes, né, e que elas não alcançavam ainda, de fato, uma educação social. E aí, como busca de alternativas, na década de 1980, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Educação, pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a ANPED, e também pela ANDE, Associação Nacional de Educação, que também foram criadas na década de 80. E esse congresso teve o intuito de pensar uma educação que fosse para o campo da contra-hegemonia. E nesse sentido, surgiu a partir do precursor, de seu precursor, a pedagogia histórico-crítica, pelo professor Saviani. O professor Libânio, ele colocava as teorias, as tendências pedagógicas a partir das condições que o trabalho docente, ele dizia justamente isso, as condições do trabalho docente não se reduzem ao pedagógico. Ele dizia também que ele centrava muito na escola, centra muito na escola, né? Ele dizia que existiam diferentes papéis mesmo, do papel da escola, diferentes pressupostos para se pensar uma escola. E nesse ponto ele compreendia as tendências ele subdividia em pedagogia liberal e pedagogia progressista, sendo que a pedagogia liberal, ela se subdividia em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Lembrando que a pedagogia liberal, ela acompanha muito mais a ideia de uma educação burguesa e de uma educação que se subdivide em escola do acolhimento e escola do conhecimento. Escola do acolhimento para acolher sociedade daqueles que vão ser formados como especialistas para atender mercado de trabalho, e escola do conhecimento para aquele que vai compreender a sociedade como um todo e realmente vai ter condições de aprender mesmo, vamos dizer assim. E ele também dividia em pedagogia progressista, onde tinha-se aí a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a pedagogia, de fato, a tendência criada pelo professor Libânio, que é a crítica social dos conteúdos, que foi refutada, vamos assim dizer, pelo professor Saviani, justamente por acreditar ser o professor Saviani, ainda acreditava que ela alcançava muito mais uma pedagogia dominante e não suscitava uma educação contra-hegemônica. Ou seja, questionamentos. Então, quais as características das tendências? Você identifica alguma ou algumas em suas atividades escolares, sejam docentes ou não docentes, no seu cotidiano, vamos dizer assim. Não é necessário que você seja um professor. Enquanto ser social, você se identifica em alguma dessas características, como que elas atuam ou podem atuar no processo educativo e nas mudanças propostas para a educação atualmente. Nesse contexto agora, retomando novamente esse contexto que nós estamos de pandemia, né, da questão do coronavírus, e observando que elas acabam se desdobrando na educação, na saúde, na economia, na história, né? Como que as tendências, como que as teorias da educação, elas emergem para nós. Como que nós podemos, inclusive, compreender esse momento.
a partir de qual concepção que eu tenho para compreender este momento. O Saviani, ele já organizava as tendências pedagógicas em não críticas, crítico-reprodutivista e as críticas. Segundo o professor Saviani, ele dizia que as tendências não críticas e as tendências crítico-reprodutivistas, elas caminhavam no campo da pedagogia reacionária, quer dizer, associada ainda àquela ideia de que a educação não é para todos, sendo que as tendências críticas, elas sim, estavam postas como uma pedagogia revolucionária, com a ideia de que o alcance social, com a ideia de compreender que nós temos uma educação emancipadora, libertária, libertadora, libertária, sim, também, mas que compreenda os contextos distintos na história, na sociedade, na cultura, e que promovam um alcance social. Então, nas tendências não críticas, tem-se aí pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. Tendências crítico-reprodutivistas, destaca aí a violência simbólica trazida por Bourdieu, o aparelho ideológico e a escola dualista. E a tendência crítica, a libertária, libertadora e, por fim, a pedagogia proposta pelo professor Saviani como alternativa a realizar de fato uma contra-hegemonia no processo educativo, a pedagogia histórico-crítica. Bom, esse quadro síntese vocês já tinham, vocês o têm, né? Eu deixo aí a sugestão de estarem lendo, de estarem compreendendo as distinções do papel da escola, dos conteúdos, dos métodos, de qual a relação professor-aluno, de como acontece, de como que é a questão da aprendizagem, de suas manifestações nas distintas tendências pedagógicas. Lembrando que a pedagogia tradicional, que manifesta aí também no escola novismo, na escola nova, ela é centrada no professor. A ideia é realmente de transmissão do conteúdo. O professor, ele é o centro do processo educativo, a memorização, o aluno, ele é visto como passivo, quer dizer, ele recebe de fato, como diz a educação bancária, ele recebe aquilo que é posto para ele enquanto conteúdo. Ela é marcada pelo conteudismo, pela ideia de uma tábula rasa, o aluno recebe o conteúdo, né? Ele é uma pedagogia que podemos dizer aí conteudista. O exemplo, não sei se alguém recorda dessa cartilha, Caminho Suave, essa era a forma de alfabetização inclusive que podemos dizer aqui que está assim no campo de uma pedagogia tradicional. Aqui um exemplo também interessante, são imagens para nós estarmos pensando, de fato, o que é essa educação. Olha a educação aí, o aluno na tábua rasa, né? E aí o conteúdo baseado num conteudismo da educação tradicional, a professora enquanto centro do processo educativo, o aluno recebendo conteúdo. Essa tirinha, né, Dona Ermengarda, sim, Calvin, não é assim que a minha geração assimila informação. Será que você não poderia resumir tudo isso em factoides? Abra o livro na página 21, turma. Pelo menos nossas televisões não entendem. Olha a ideia que, inclusive, aqueles alunos do ensino médio, na construção daquele quadro, traz, né? Sociedade da informação. E é perigoso também. Tem que pensar a sociedade da informação, porque ela surge aí como uma abordagem paradigmática emergente, né? E isso é necessário pensar, porque ela pode, inclusive, ser tradicional e tecnicista. Então, tem que se pensar como que é a sociedade da informação, de modo que alcance a todos, mas que não centre na tecnologia o processo educativo. As pedagogias crítico-reprodutivistas tinha a ideia aí, ela tem muito forte a violência simbólica como marcante do Pierre Bourdieu, e a educação ela acaba surgindo como um instrumento de discriminação social. Quando surgem as pedagogias, e aqui críticas chamadas de revolucionárias,
como diz o professor Saviani, né, Demal Saviani, a educação ela é um elemento vivo, determinado, né, ela é tarefa dos processos educativos da escola em particular. A ideia de superar a crença na autonomia, na dependência da educação em face das condições sociais. Então, novamente aquela questão, o meu sucesso não depende somente de mim, mas depende das condições sociais que estão postas para nós. E que nós estaremos vendo adiante, né? O professor Newton Duarte apresenta muito bem a crítica que ele coloca às pedagogias pós-modernas, a ideia do aprender a aprender, onde centra muito na ideia da metodologia ativa, a pedagogia das competências, dos projetos, o multiculturalismo, onde acaba negando a educação tradicional, mas pode ter aí um ensino estruturalista, um ensino paradigmático. Então, na verdade, existem muitas defesas sobre a pedagogia do aprender a aprender, mas se trata, sim, muito mais de compreender o que cada uma traz. E eu gostaria de destacar bem, que não se, diante do cenário que nós estudamos aqui hoje, dos temas, não se trata de defender nenhuma das teorias da educação. Eu tenho minha concepção fortemente marcada nas pedagogias contra-hegemônicas, né, até pelas bases às quais eu me constituo, que são o materialismo histórico dialético. No entanto, eu costumo dizer que precisamos compreender as distintas pedagogias para também respeitar as opções teóricas. E nesse intuito, né, quais são os entrelaçamentos educativos na sociedade da informação? Aqui, esse índio, eu não lembro o nome dele, esse senhor, ele desenvolveu uma forma de conexão, né, dentro da tribo, onde eles conseguiriam perceber aonde que estavam tendo queimadas, destruição. E aí essa conexão é que permitia, é bem interessante. Isso é um processo educativo que se entrelaça com a tecnologia. Esse aqui desenvolveu um olho que esse aqui já vem a ideia da inteligência artificial. Por isso que nós precisamos entender esses processos para não criticá-los sem fundamento ou para entender como pode ter um fundamento crítico. Aqui ele tem problema visual e ele começou a enxergar por meio desse olho eletrônico que foi desenvolvido. Aqui já é uma escola, uma varanda, professor ensinando na varanda de sua casa, né? É uma foto de 1999 em Salvador. Aqui já é aquela ideia da educação complicado, né? Nós temos aí dois distintos públicos, na verdade, não de público, mas de nível. Aqui são duas salas, duas turmas com a mesma professora. Aqui é uma sala de aula na África Central, também é no ano de 2010, olha para vocês verem as condições de ensino, o quanto é importante observar as condições de ensino. Aqui já é uma escola ao ar livre em Uganda, 2010, perdão. E aqui é trazendo o contexto que nós estamos vivendo durante e pós-pandemia, o contexto da educação à distância, e destacar aqui que não podemos permitir também a retirada das diversidades, e das diversidades, especificidades das distintas populações. É uma imagem feita pelo Sebastião Salgado. E trazer isso aqui é uma escola, aqui em Goiás mesmo, que nesse contexto de educação à distância atual, colou, né, as atividades aí no muro da escola, e as famílias sem acesso iam lá e tiravam fotos com os seus aparelhos de celular. Enfim, só corrigindo o texto, que a autora que eu citei é da questão desses paradigmas, né, que da Emergentes, é a Maria Aparecida Berrens. São os textos que eu deixo como indicação retornar à leitura deles, e para a compreensão, agradecer. Caso os slides tenham aparecido em recorte, algo assim, estamos todos nesse momento aprendendo, né? E esse aprender requer de nós
não como diz uma das concepções, a concepção naturalista da minha capacidade de adaptar ao meio, a essa natureza, mas requer de nós, a partir da concepção que eu compreendo das pedagogias críticas ali, requer de nós um pensar sobre o momento que estamos vivendo. E, em seguida, estaremos agora a partir da pedagogia histórico-crítica, seus entrelaces, suas interfaces, interações, especificidades e como se constituem nas ações e práticas educativas. Obrigada.